E aí, galera? Quando eu comecei a trabalhar, não tinham os sistemas operacionais que nós temos hoje, com multitarefa, coisas simples de usar. Era muito mais até tinha como fazer multitarefa, mas era muito mais difícil. Naquela época a gente usava interrupções quando a gente queria fazer alguma coisa que simulasse multitarefa. Não era multitarefa de verdade, porque só existia um núcleo na máquina, era impossível fazer coisas em paralelo. Você podia fazer coisas concorrentes. E como que funcionava a interrupção? Quando acontecia algum evento, como o relógio da máquina, ou pressionamento de tecla, ou enfim, qualquer coisa que o hardware detectasse, ele gerava uma interrupção, e isso literalmente interrompia, né, por isso o nome interrupção, interrompia o processador, desviava o código para onde ele tinha que interpretar o novo código, ele ia lá, executava aquele código da interrupção e depois retornava para onde estava. Então isso dava uma impressão de multitarefa. Claro, tinha várias coisas. Você não podia, por exemplo, colocar um código muito grande na interrupção. Como não tinha nem memória protegida, nem memória mapeada, você podia fazer o que você quisesse. A memória do computador era toda sua. Você podia alterar o que você quisesse. Em contrapartida, se você fizesse besteira e travasse a máquina, travou a máquina, só dando boot. Naquela época, para ter um reloginho no canto da tela, era a coisa mais difícil, porque linguagens como Clipper, por exemplo, não eram multitarefa, era difícil, era praticamente impossível só com Clipper você programar um relógio para ficar no canto da tela. E aí a gente caía para o bom e velho C, criava um hook de interrupção, né? Enganchava na interrupção, por exemplo, do relógio da máquina, a cada X tempo ele ia lá e acertar um reloginho no canto da tela. E como a gente tinha acesso total a memória, a gente podia escrever direto na memória de vídeo. Vamos dar uma olhada como que era isso, né? Como que isso aqui era feito? Deixa eu subir um DOSBox aqui e vou dar um Turbo C, sim, né? Porque esse tipo de programa a gente tem que dar uma olhada no Turbo C, né? Infelizmente eu não tenho mais como rodar DOS no hardware de verdade mesmo, tem que ser no DOSBox, não tenho mais um hardware com BIOS. Aí nós temos alguns códigos de cor, por exemplo, alguns defines para calcular o tamanho do programa, que nós vamos precisar saber o tamanho do programa que vai ficar na memória, que nós vamos reservar esse espaço, e aonde que é que eu quero colocar o relógio, né, o offset do relógio na memória de vídeo. Aí o programa é relativamente simples, ele tem algumas variáveis globais, nem precisariam ser globais, tá, mas para facilitar, eu preferi deixar assim mesmo. Aí ele tem um código aqui que é o código da interrupção, né? Void interrupt, uma função que vai ser executada toda vez que o clock for chamado, que a interrupção do relógio for chamada. E ela é feita para ser bem levinha, então eu verifico se mudou o segundo, e se mudou o segundo, eu escrevo lá na memória de vídeo um reloginho no cantinho da tela. E é basicamente isso, ele fica em looping escrevendo esse relógio. E finalmente o código para subir a interrupção, né? Aqui eu calculo a memória de vídeo, ponho nessa variável aqui. Depois eu desabilito as interrupções, porque para mexer na tabela de interrupções você tem que desabilitar as interrupções. Pego a interrupção 8, que é a interrupção do relógio, atualizo ela, né, para minha função, e habilito de novo as interrupções. E aviso para o programa, ó, que é para ele sair, mas reservar esse tanto de memória. Ou seja, isso é um TSR, Terminate and Stay Resident. Ou seja, ele termina, mas ele continua na memória. Por que ele continua na memória? Por causa que não pode desalojar da memória, porque a interrupção vai lá nesse ponto da memória ser executada toda vez. E como que vai funcionar o hook? O hook vai fazer o seguinte, eu peguei a interrupção, isso aqui é uma variável global, quando terminar a minha função aqui em cima, ele vai chamar o código original da interrupção. E vai ficar nesse looping para sempre. Então ele chama o meu código e aí depois chama o código original e vai fazer isso toda vez que a interrupção de clock da máquina for executada. Vamos dar uma olhada nele funcionando. Eu já deixei compilado aqui. É o clock TSR. Deixa eu dar um dir. E aí tá lá clock TSR-XZ. E pronto, olha lá, o reloginho no cantinho aqui da tela. E como ele é um programa residente, não tem nada mais... Ele ainda está funcionando, mas ele não está ocupando o prompt da máquina, não está parado aqui. Eu posso dar outro dir, posso abrir programas, enfim. Está tudo funcionando.
E ele vai de vez em quando piscar um pouquinho, por causa que eu deixei em 1 segundo de intervalo para atualizar. Mas, por exemplo, se eu tivesse um programa Clipper aqui rodando, um cadastro de clientes, qualquer coisa do gênero, esse relógio estaria ali no cantinho da tela e faria parte da tela para o usuário e aparecer normal. E aí eu falei assim, puxa, esse programa ok, legal, nostálgico pra caramba, posso dar exit aqui já, nostálgico para chuchu, mas hoje em dia, claro que ele não é mais útil, ele é só fator nostalgia, aprender um pouco sobre interrupções e tudo mais, né? Mas na prática não tem mais utilidade. Mas nos terminais modernos, a gente não tem mais essa possibilidade que a gente tinha de fazer um hook de interrupção e gravar direto na memória de vídeo. Mas a gente ainda pode fazer algumas coisas interessantes. Eu criei um scriptzinho aqui, que eu chamei de clock, e é um script bash, na verdade ZSH, mas é um script pequeno, que ele faz a mesma coisa que aquele reloginho, até menor o código, porque o sistema operacional vai cuidar de multitarefa e outras coisas que nós não vamos precisar fazer, não vai precisar fazer hook de interrupção, nem nada. O único segredo aqui mesmo, para você escrever no terminal de uma forma que não bagunce a tela, é tentar usar da melhor maneira possível o buffer do terminal. Então, eu estou gravando tudo de uma vez. Eu estou jogando o máximo de informação de uma vez só para o terminal. Por quê? Porque se eu fizer de forma diferente, ele vai piscar, ele vai mudar o cursor de posição. E aqui tem um truquezinho importante que é, primeiro você salvar a posição do cursor, que é esse ESC7 aqui, e no final restaurar a posição do cursor, que é o ESC8. Então ele salva a posição do cursor, faz o que tem que fazer e devolve para onde estava. Então se tiver um VI rodando, se tiver qualquer coisa rodando, ele não vai interferir. Vamos ver ele funcionando? É só eu bater aqui, clock, e eu preciso subir ele em segundo plano. Então eu vou colocar um E comercial aqui no final para subir em background, né? E enter. Olá, reloginho no canto da tela, posso dar um clear, né, para ficar mais visível ainda, reloginho do canto da tela, igualzinho o TSR, só que ele está rodando aqui, né, se eu der um jobs, olha lá, né, o clock está rodando ali, a mesma coisa que o TSR, só que não é um hook de interrupção, é realmente um programa em background, mas está fazendo a mesma coisa. Eu posso abrir, sei lá, o VI aqui e o reloginho vai continuar lá no canto da tela o tempo todo. Enquanto eu não matar ele, né, eu posso abrir o próprio clock e fica lá. Enfim, o segredo disso é tratar o buffer de teclado da melhor forma possível, que nem sempre é fácil. Às vezes a gente pode cometer besteira e o desenho da tela fica todo estragado. Bom, é isso. A brincadeira divertida, todos esses detalhes e a explicação de tudo isso vai estar num link na descrição do vídeo. E é isso, pessoal. Até a próxima.